Shalom, queridos. Vocês podem sentar. É sempre uma honra ser ministrada e poder ministrar aos irmãos. Então, que você esteja, como a profetisa falou, com os ouvidos abertos, com o coração aberto para entender o que o Senhor tem para essa noite. Amém? Deus sempre fala conosco, ministra nas nossas vidas. E aí nós somos somente o porta-voz dele, para levar para você a cura, a transformação, a libertação e os milagres, que é o que nós estamos vivendo nesse mês. Amém? Até aqui eu já vivi bastante milagres, não sei você, mas eu tenho vivido os milagres do Senhor na minha vida. Então, eu quero discorrer com você essa noite, para que nós possamos ser transbordados. Nós somos, na verdade, um recipiente, né, irmãos? E muitas vezes, quando nós estamos vindo para um culto, indo a um link, a gente vai com aquela sensação: ai, Senhor, fala comigo, né? O Senhor precisa me encher. Só que às vezes você, como recipiente, você está transbordando de tantas outras coisas. Está transbordando de situações, de adversidades, de medos, de angústias. E aí quando você chega aqui, não tem nem espaço para que o amor do Senhor esteja sobre você. Só que o Deus, Ele é tão misericordioso, que Ele vai passando por nós, vai removendo tudo que não vem dEle, vai nos transformando, nos limpando, nos purificando. E conforme nós vamos deixando que Ele esteja nas nossas vidas, Ele vai nos limpando, Ele vai nos transformando. Então nós conseguimos sair cheios da presença dEle, amém? Amém, que você saia cheio do milagre, do poder, da presença dEle aqui essa noite, amém? Então vamos lá. Eu quero que você preste muita atenção, porque hoje é o último culto dessa série de mensagens sobre milagres. E nessa série de mensagens, nós já falamos iniciamos essa série falando sobre derrubar muralhas. E nessas muralhas, né, foram apontadas algumas situações que nos impedem de chegar ao milagre do Senhor. Amém? Depois disso, nós falamos sobre o milagre da salvação, que é o que está disponível para todos nós. Nós só precisamos tomar um posicionamento. Logo após disso, nós falamos sobre o milagre da presença, de estar na presença do Senhor, para poder viver aqueles milagres, para viver a vontade dEle estabelecida sobre nós. Falamos também sobre o milagre da multiplicação. Esse é o ano da multiplicação aqui, amém? Nós temos visto a multiplicação do Senhor aqui. Então, nesta noite, o que o Senhor tem para nós é algo novo. Então, por isso que eu falei do recipiente. Porque se você chegou aqui, que o seu recipiente já cheio de situações, em nome de Jesus, que você esteja sendo agora limpo, que você esteja sendo agora, se você deixe o Senhor entrar no seu coração, para que a presença dEle possa vir transbordar sobre você, para que os milagres dEle possam vir transbordar sobre você, amém? Dentro desses contextos que nós falamos, né, dos milagres, irmãos, nós vamos sempre gerando algo. E o que fala de gerar? Gerar fala de produzir algo. Gerar fala de fazer algo. Gerar fala sobre desenvolver, brotar. Irmãos, eu tenho uma pergunta para vocês aqui essa noite. O que vocês têm gerado? O que vocês estão fazendo em prol do reino? O que vocês estão desenvolvendo em prol do reino? Porque, irmãos, muitas vezes nós chegamos aqui, né, numa igreja, num link, nós chegamos tão amargurados, feridos. E aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai aprendendo sobre o amor, a gente vai aprendendo sobre a graça do Senhor. E aí, a gente vai aprendendo os frutos do Espírito e vamos passando pelo processo. Mas as adversidades, será que têm sido maiores nas nossas vidas do que tudo aquilo que o Senhor já tem prometido para nós na cruz? Eu acho que vale a gente pensar nisso essa noite. O que nós temos gerado? Nós temos gerado a presença do Senhor?
Nós temos gerado a graça do Senhor? Ou nós temos gerado somente as adversidades, as situações que têm nos cercado? Então, nessa noite, eu quero te encorajar a gerar algo que o Senhor já determinou para nós. Que eu tenho certeza que a maioria, ou a boa parte de todos nós já temos. Só que algumas adversidades nos fazem olhar para trás. Nos impedem de chegar na promessa que o Senhor tem para nós. Mas em nome de Jesus, nós vamos desenvolver, nós vamos dar existência àquilo que não existe, nós vamos fazer brotar aquilo que está seco, que está morto, e fazer viver aquilo que o Senhor tem por nós na cruz. Ele fez algo por nós lá naquela cruz. Jesus morreu na cruz por mim, por você. E não foi só para a gente ficar murmurando das situações que nos cercam. Foi para que pudéssemos gerar o amor que Ele derramou lá na cruz por nós. Amém, irmãos? Hoje nós vamos entender sobre como poderemos gerar, ultrapassar limitações e alcançar a presença e o amor do Senhor em nós. Vamos juntos? Abra aí a sua Bíblia em Marcos 5, versículo 25. Marcos 5, a partir do versículo 25. É um texto, acredito que já conhecido por todos, e nós vamos discorrer sobre ele hoje. Foi até falado em um dos cultos do Milagres, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse milagre que o Senhor fez. Amém? Vamos lá, 25. Chegou ali uma mulher que fazia, quantos anos, irmãos? Quantos? 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou as suas vestes, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou nas minhas vestes? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito. 33. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo. Contou tudo e Jesus disse: minha filha, você sarou, porque teve... Minha filha, você sarou, porque teve... Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Amém? Irmãos, o que é que aquela mulher teve? Vixe, se for essa fé aí que vocês estão falando, tá? Em nome de Jesus. O que é que aquela mulher teve? E vocês têm fé? Será que vocês têm essa fé para fazer gerar algo que não existe? Essa noite nós vamos falar sobre isso, sobre gerar o que não existe para nós, mas para o Senhor já está determinado. Então que nós possamos essa noite juntos gerar, dar existência àquilo que não existe. O Senhor, Ele ordena a bênção dEle no meio do seu povo. Então nós estamos juntos aqui, crendo que Ele pode fazer sobre nós. Eu tenho crido naquilo que o Senhor tem feito sobre a minha vida, sobre essa casa, sobre essa igreja. Então que você possa crer também. Amém? Dentro daquela cultura, onde essa mulher morava, onde essa mulher habitava, as mulheres em período menstrual, elas eram consideradas impuras nesse período. Então elas ficavam isoladas, elas se afastavam, porque elas não podiam chegar perto, se aproximar das pessoas.
E agora você imagina, ela passou por isso, por essa situação, por 12 anos. Para as mulheres que estão aqui, os períodos são bem difíceis. Para algumas são mais difíceis, para as outras são mais fáceis. Tem mulher que tem um período aí de 7 dias, outras nem tanto. E tem mulheres que sofrem com dor, precisam tomar remédio. Eu já vi mulher até precisando ir no hospital tomar soro na veia. Mentira? Agora imagina essa mulher que ficou por 12 anos nessa situação. Então, ela já possuía, irmãos, muitas situações, de limitações sobre a vida dela. E aí eu quero citar para vocês um pouco das situações que cercavam e limitavam ela. E eu quero falar isso, eu quero que você vá pensando aí, se uma dessas situações é a que acontece com você também. Amém? Bom, a primeira situação aí, ela é o fluxo que ela já tinha há 12 anos, mas ela também tinha com ela a vergonha, a tristeza por aquela situação, a dor, falta de recursos, porque a palavra diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Imagina o desespero daquela mulher em passar por aquilo. Então ela queria ser curada, sim ou não? Ela desejava ser curada. E ela foi passando por aquela situação, então ela foi gastando os recursos que ela tinha para ver se poderia amenizar aquela situação. Então, a falta de recursos. Outra situação, ela tinha uma angústia por viver por aquilo, daquela forma. Ela tinha a limitação, que era de ir e vir, ela não podia. Porque ela era julgada se ela fosse em algum lugar, porque todos sabiam que ela estava daquela forma, com aquele fluxo. Ela tinha, por exemplo, talvez outras doenças, até como a anemia. Porque imagina um fluxo de 12 anos, né, com as situações. Ela poderia muito bem ter uma anemia. E fora também os medos que a cercavam. Então eu tentei listar um pouco dessas situações, porque eu me coloquei, na verdade, no lugar dela. Eu falei, deve ter sido muito difícil ela ter enfrentado tudo isso. E fora a situação de já estar naquela situação, as outras angústias. E aí agora trazendo para os dias de hoje, para você. Quais são as suas limitações? Será que é alguma dessas situações que eu falei aqui? Será que alguma dessas limitações estão te impedindo de chegar no milagre? Será que alguma dessas situações tem te impedido de chegar na presença do Senhor? Será que alguma dessas situações você olha e fala, Senhor, eu não vou conseguir? Ou o que eu vou fazer? Então, eu quis listar isso para você entender que ela também tinha limitações. Mas além de tudo isso, além de todas as adversidades, ela tinha uma coisa, algo importante, que é o que nós também devemos ter, que é o que deve ser gerado em nós dia após dia, que é a fé. E nessa noite, o nosso tema é milagres da fé. Que o Senhor possa fazer você gerar essa fé. Que você possa gerar o que você não tem enxergado, o que você não imagina como vai ser. Porque muitas vezes nós queremos chegar e queremos que seja do nosso jeito. Mas o Senhor tem algo extraordinário para nós. E gente, como é difícil a gente esperar, né? Como é difícil. Agora você imagina 12 anos. Eu vou reforçar isso muitas vezes durante a pregação, para que você lembre-se disso. Eu não sei a sua situação, eu não sei quanto tempo você está esperando algo. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor tem para a sua vida. Mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo nas nossas vidas. Só que tem algo dentro de nós que não pode ser maior do que a nossa fé, que é a incredulidade. A nossa fé tem que ser muito maior do que isso, irmãos. E precisa ser algo forte dentro das nossas vidas, dentro dos nossos corações. Então, se em nome de Jesus, você tem alguma limitação hoje que tem te paralisado, que tem te colocado longe dos propósitos do Senhor, nós vamos romper isso para viver os milagres da fé em o nome de Jesus. Amém? Amém. Então, falar sobre fé é falar sobre perseverar. Porque muitas vezes a gente quer falar sobre a fé, mas a gente não quer falar sobre o continuar, sobre o tentar. Não, eu preciso perseverar.
Eu preciso tentar. Como eu mencionei lá, gerar, fala sobre produzir algo. Então isso precisa ser produzido dentro de nós. Isso precisa ser gerado dentro de nós. E o que a gente precisa tomar cuidado é que às vezes a fé pode ser confundido com algo momentâneo. Sabe, um pensamento positivo, eu tenho um pensamento positivo que aquilo vai acontecer. Isso não é fé. Isso é uma situação que você está gerando para que algo aconteça, mas o seu interior precisa estar sendo guiado e guardado pelo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque muitas vezes aquilo que nós estamos gerando de pensamentos positivos, não é aquilo que o Senhor tem para nós naquele momento. E nós somos muito difíceis de aceitar a vontade do Senhor, né? Como nós somos difíceis de aceitar a vontade do Senhor. Às vezes nós estamos orando, jejuando, buscando, estamos em comunhão. E aí a gente fala, não, Senhor, seja feita a minha vontade. E a gente esquece que na verdade a vontade é do Senhor. A gente esquece que muitas vezes Ele vai mudar a rota das nossas vidas. Ele vai nos tirar de uma situação, vai nos colocar em outra situação, sem nem ao menos a gente perceber. Mas Ele vai nos colocar naquela situação, porque foi a vontade dEle estabelecida. E quando a gente menos espera, a gente fala, nossa, já passei por isso. Né? Então, assim, às vezes, haverá algumas situações que pode ser que a gente sofra um pouco mais, doa um pouco mais, porque o processo, irmão, para cada um é diferente. Só que nós precisamos passar pelo processo que o Senhor tem para nós. Não tem como chegar no propósito sem passar pelo processo. O processo ali, o propósito, na verdade, está condicionado ao processo que você está vivendo. Quantas vezes será que nós estamos abortando esse processo para chegar no propósito? E aí a culpa é do Senhor, né? O Senhor não está fazendo. Mas na verdade nós precisamos ter cuidado. Precisamos vigiar, estar atentos para tudo que o Senhor tem para nós. Amém? Então a fé é sobre algo que você não vê. É sobre algo que você crê. Você precisa crer. Nós cantamos isso aqui, né? Nós cantamos sobre crer naquilo que o Senhor vai fazer. Só que não pode ser somente um louvor naquele momento. Tem que ser algo eterno, porque Ele é eterno. O Senhor é eterno nas nossas vidas. E Ele precisa fazer continuamente as nossas vidas ser cheias da presença dEle. Mas para isso, lembra lá do recipiente? Nós precisamos estar com o recipiente aberto para que Ele possa encher da vontade da presença dEle. Amém? Aquela mulher, irmãos, vai parecer um pouco, né, irônico o que eu vou falar. Mas ela precisou sair da zona de conforto dela. Kelly, como assim? Zona de conforto? Ela estava lá 12 anos, com todas as situações que você já falou. Como que ela estava numa zona de conforto? Irmãos, a zona de conforto não é algo confortável. A gente acha que às vezes é algo confortável. Mas a zona de conforto é algo que a gente se prende. É algo que é um lugar onde a gente se coloca. E aquele lugar que a gente se coloca, a gente às vezes coloca as barreiras e a gente não consegue sair de lá. E ela precisou sair daquela zona de conforto. Porque ela ouvia falar, né, como nós lemos, ela ouviu falar do Senhor, ela não conhecia Jesus. Ela ouvia falar. E ela precisou sair daquela zona de conforto para que ela pudesse se achegar até onde Jesus estava. E quando falamos, né, de milagre, nós podemos, se pegarmos os evangelhos, nós vamos ler diversos milagres que Jesus operou naquele tempo. Se nós lermos aí Marcos, antes desses versículos que nós lemos, tem milagres, história de milagres, depois tem história de milagres. E foi milagres de ressuscitar mortos, de curar paralíticos, de tocar nas pessoas e as pessoas serem curadas de formas extraordinárias ou de situações mais simples. E o Senhor está disponível para nós, Ele está disponível para nós. Nós já vivemos muitos milagres de curas aqui, amém? Eu já vivi milagres de cura aqui neste lugar. E foi através da fé, porque eu sempre criei e tenho crido naquilo que o Senhor pode fazer para a minha vida. E mais do que a gente crer que Ele pode fazer por nós, nós temos que crer pelo que Ele pode fazer pela igreja. Nós temos que crer porque Ele pode fazer não só pela Atos, mas pelo Brasil, pelo Imbu.
Nós somos agentes de transformação, gente. Nós somos esses agentes de transformação. E sendo agente de transformação, nós precisamos ter certeza daquilo que nós carregamos dentro de nós. Nós precisamos ter essa certeza. Porque em meio às limitações, o Senhor vai por mim. Amém? E aí, dentro disso tudo, nós vamos aprender essa noite como alcançar o milagre mediante a fé. Vamos juntos? O primeiro ponto aí de como alcançar o milagre mediante a fé, nós vamos encontrar aí no versículo 27 e 28, que diz assim, ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e chegando por trás dele, tocou a sua capa. Pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então nessa primeira lição nós aprendemos que somente ouvir falar sobre Jesus não é o suficiente. Eu posso ouvir falar, mas nós devemos conhecê-lo e ir ao encontro de Jesus. Nós devemos ter intimidade com Ele. Porque muitas vezes, irmãos, nós ouvimos falar de algumas coisas, e eu posso dar um exemplo de algo que a gente nunca comeu, por exemplo, ou algum lugar que a gente nunca foi. Às vezes você ouve falar daquilo, você não sabe, por exemplo, se é de comida, você não sabe o sabor daquilo, e você até acha ruim, até você experimentar, certo? Ou algum lugar que você vai, que você também nunca conheceu, talvez você só veja por fotos ali, e aí você vai num lugar e aquele lugar é surpreendente. Então, eu não sei como você chegou aqui essa noite. Às vezes você veio por um convite de alguém, às vezes você foi a algum link, às vezes você está passando por algumas situações e um amigo que está do seu lado trouxe você e falou, vamos lá conhecer a nossa igreja, conhecer aquela galera. E aí você, opa, vamos. Aí você chega aqui, nós cantamos, dançamos, louvamos. E você sente algo diferente. E você sente algo diferente porque é o Senhor que está aqui. É a vontade dEle que está estabelecida neste lugar. Porque se não for a vontade dEle sobre nós, nós nem aqui estaríamos, irmãos. Se eu perguntasse para todos vocês as limitações que vocês têm ou tiveram para chegar até aqui, talvez ficaríamos aqui até amanhã falando disso. Mas vocês moveram a fé de vocês, da casa de vocês, do lugar onde vocês estavam, para chegar até aqui e ser reabastecido com a presença do Senhor. E isso está gerando algo dentro de você. O Senhor está gerando por você. Então, que nesta noite, nós possamos, além de ouvir falar, nós possamos ter intimidade com aquele que tudo pode fazer. Porque somente Jesus tem esse poder de fazer os milagres acontecerem, nos achegar a Ele, estar com Ele. Irmãos, o Senhor, Ele faz muito mais do que nós imaginamos. Ele faz muito mais do que as nossas limitações pensam. Às vezes a gente fica paralisado, por isso que eu falei da zona de conforto daquela mulher. Às vezes a nossa zona de conforto tem sido algo que tem nos afastado dos caminhos do Senhor, nos afastado das nossas famílias, nos afastado daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu não sei qual tem sido a sua limitação, mas o Senhor conhece o seu coração. Quando nós passamos de criaturas a filhos de Deus, o Senhor começa a fazer algo novo em nós. Só que é fácil, irmãos, passar por esse processo? Não é fácil. Eu costumo dizer que seria muito bom, né? A gente aceitou Jesus, e aí os milagres acontecem, e a gente vai seguir na vida, e uou, glória a Deus. E não que não seja assim. Mas nós passamos, se nós pegarmos, né, cada história, a gente vai ver que tem o dedo do Senhor em cada história, em cada família, em cada vida, em cada trabalho, em cada lar aqui. E às vezes conversando com algumas pessoas, elas falam, Kelly, nossa, eu estava numa porta de emprego, por exemplo, né? Eu estava orando por essa porta de emprego, e eu passei por várias situações de estágios, fugiu a palavra, entrevistas,
Nossa, mas era muito difícil. E aí o Senhor foi e trouxe o milagre da porta aberta. E aí a pessoa vai e fala, nossa, que trabalho maravilhoso foi que o Senhor me colocou. E o que eu tenho percebido é que as pessoas têm sido inseridas em lugares onde pessoas também conhecem a Jesus. E isso é maravilhoso. Porque por muito tempo a gente tinha essa discrepância, né? Hoje não. Hoje nós temos pessoas que estão ao nosso redor, que também conhecem a Jesus. E isso também faz parte, a gente vai sempre estar perto de pessoas que nos aproximam de Jesus. Então, se você está aí orando para que o Senhor abra uma porta, eu sempre falo, sejam intencionais. Orem pedindo exatamente como você deseja. Ore pedindo exatamente como você espera. E o Senhor vai atender os desejos do seu coração. Mediante, claro, a sua fé. Então, se você chegou aqui com uma fé meio mirradinha, se você chegou aqui com uma fé, talvez ela nem existia, eu estou aqui para te encorajar essa noite, a entender que, independente das situações, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que você espere, do que você imagina. E que você, assim como aquela mulher, possa ter intimidade com Jesus. Que assim como aquela mulher, você possa passar pelas limitações e ir ao encontro de Jesus. Ela não se importou. Ela ouvia falar. E talvez ela deve ter passado pela cabeça dela, mas como é que eu vou me encontrar com Ele? Com todo mundo me julgando, com todo mundo, né, me olhando diferente. Como que eu vou me achegar até o Senhor? Mas ela não hesitou. Ela conhecia e sabia o que Ele poderia fazer. E ela foi lá buscar essa intimidade. E que nós possamos também essa noite buscar essa intimidade com o Senhor. Amém? Irmãos, nós precisamos nos permitir experimentar, viver das promessas do Senhor. Muitas vezes a gente quer viver, a gente fala da promessa, mas a gente não se permite chegar até a promessa. E talvez você fale para mim assim, mas Kelly, parece impossível acontecer. Posso te falar uma coisa? O impossível para Deus não é nada. O impossível para o Senhor não é nada. Se você não tem entendido aonde você pode chegar, como que o Senhor vai colocar você onde Ele deseja que você esteja. E o mais engraçado é que assim, Ele vai fazer porque Ele tem que fazer. Independente da sua incredulidade, Ele vai fazer. Mas nós precisamos gerar algo. Porque como eu falei, quanto mais nós estamos ali na incredulidade, não estamos gerando aquilo que o Senhor tem para nós estamos atrasando o processo. Ah, irmãos, como é difícil atrasar o processo. Quem já atrasou o processo aqui? Não é possível que só eu já atrasei o processo. Irmãos, muito obrigado por colaborar aí comigo. E, ao mesmo tempo que eu agradeço, eu falo, irmãos, em nome de Jesus, vamos se posicionar. A gente precisa se posicionar. A gente precisa romper as limitações. A gente precisa nos achegar àquilo que Ele pode fazer. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dEle. Viver pelo milagre da fé, viver o tempo dEle. Viver pelo milagre da fé é entender que Ele vai fazer do jeito dEle, da maneira dEle, como Ele quer fazer. Que essas limitações em o nome de Jesus que estão sobre a sua vida caia por terra. E que o amor do Senhor possa vir transbordar sobre você. E que você possa vir testemunhar de toda a glória do Senhor neste tempo. Eu quero ser ministrada e ser tocada pelo Senhor e viver os milagres dEle nesse tempo, irmãos. Entendam uma coisa. Essa série de mensagens foi no mês de julho. Mas entenda uma coisa, não vai acabar aqui. Irmãos, os milagres estão disponíveis. Aí você pode pensar assim, poxa, eu não vim lá no primeiro, não vim no segundo, vim no terceiro, aí não vim no quarto, e agora estou aqui no último.
Vou receber menos milagre? Irmãos, não é assim que funciona. O correto seria você estar aqui conosco todos os cultos. Que aí você ia ser cheio um pouco mais, né? Porque quem vem em todos os cultos aqui, nós está sendo cheio um pouco mais. Nós estamos transbordando muito mais, é ou não é? Então, irmão, nós estamos te encorajando a viver isso. Viva os milagres do Senhor. E não se limite. Foi falado sobre milagres da fé no mês de julho, agora está começando agosto. Será que vai ter outra série de mensagens? Não, mas os milagres ficaram lá. Irmãos, quem é que te acompanha? Quem me acompanha é o Senhor. Então, se Ele te acompanha, os milagres do Senhor vão estar por todos os lugares que você estiver. Eles vão estar lá na sua casa, vão estar no seu trabalho, vão estar na faculdade, vai estar lá na sua família, em todos os lugares que você estiver. Os milagres do Senhor existirão, porque é o Senhor que pode fazer sobre a sua vida, irmãos. Não se limite ao tempo. Não se limite ao tempo. O Senhor é muito mais. O Senhor é atemporal, Ele é muito mais. Ele é muito mais. Nós somos limitados, o Senhor não. O meu Deus não é limitado. Irmãos, Ele não é limitado. O amor do Senhor está aqui, está sendo derramado neste lugar. E é palpável a presença dEle, nós precisamos estar cientes disso. Aquela mulher, ela precisou se posicionar. Ela precisou mudar a mentalidade dela. Porque enquanto ela estava ali presa naquele lugar, tentando, coitada, ser curada, passando pelas situações, o que será que o Senhor ensinou para ela nesse tempo todo, nesses 12 anos? O que será que ela viveu? Quais foram as experiências que ela teve? Eu queria saber quais foram as experiências que ela teve nesses 12 anos. Porque imagine, irmãos, 12 anos... esperando algo acontecer na vida dela. 12 anos. Mas no momento que ela soube em quem ela podia confiar, em quem ela podia crer e o que ela deveria fazer, ela só foi. Ela foi e viveu do milagre. Amém, irmãos? O segundo ponto aí, de como alcançar o milagre e viver aí, o milagre da fé, está no versículo 29 e 32. Do 29 ao 32, desculpa. Que fala assim, Logo, o sangue parou de escorrer. E ela teve certeza de que estava curada. Porque o que aconteceu? Ela ouviu falar de Jesus, pensou, se eu tocar, eu vou ser curada. E aí aconteceu essa situação. E aí ela foi para... tocou em Jesus e logo, imediatamente, o sangue se estancou. Imediatamente, o sangue parou de escorrer. E ela teve o quê, irmãos? Certeza de que ela estava curada. E no mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se ao meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou nas minhas vestes? E aí os discípulos todos lá, imagina, naquela correria, naquela loucura toda, porque Jesus estava indo ao encontro de uma outra pessoa para fazer um outro milagre. Por isso eu estou te falando, leia Marcos 5 depois, para você saber da outra história. Aí os discípulos todos alvoroçados: Senhor, tanta gente aqui, como que a gente vai saber quem te tocou? E ele: das minhas vestes saiu o poder. E aí, nessa lição aqui, nós aprendemos o quê? Que Deus vai realizar a vontade dEle em nós, só que basta apenas um toque naquele que tudo pode fazer. Deus vai realizar em nós a vontade dEle. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei lá no início, às vezes nós já chegamos aqui com um recipiente cheio de coisas que não vem do Senhor, as angústias, tal. E às vezes a gente vem assim, não, eu vou porque eu preciso que o Senhor me toque, eu preciso sentir a presença dEle, eu preciso sentir a vontade dEle na minha vida, eu preciso. Aqui nós vemos ao contrário. Aqui nós vemos que ela tocou em Jesus. Será que o desejo do nosso coração não tem sido invertido? Será que nós estamos tocando em Jesus, irmãos?
Será que nós estamos aqui? Será que nós estamos nos links? Será que nós estamos nas nossas casas orando? Será que nós estamos tocando naquele que tudo pode fazer? O Senhor já é poderoso, amém? Ele já é. Ele já é. E basta apenas que possamos tocar nele. Que nesta noite você possa tocar em Jesus. Que nessa noite você possa ter esse acesso. O acesso já está disponível. Nós estamos aqui no livre acesso ao Senhor. Nós já conhecemos a Jesus, amém? Diferente daquela mulher, a gente só não ouve falar, a gente já conhece. Nós já temos intimidade com Jesus, amém? Então, fora isso, glória a Deus, porque nós já temos essa intimidade. Se você ainda não tem, essa é a noite que você vai começar a ter, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, Deus vai realizar. Deus vai realizar essa vontade, a vontade dEle, é a vontade dEle. Isso precisa ser a verdade em nós, irmãos. A verdade dEle precisa estar em nós. Isso precisa ser verdade dentro dos nossos corações. Porque não adianta a gente falar, não, beleza, eu creio, eu tenho fé, a gente ora, os líderes oram, o apóstolo ora. Aí você fala, você crê? Amém. Aí você sai cheio de fé, né, com aquela convicção. Aí você vai para sua casa e acontece alguma situação. E aí aquilo já desmorona. Deixa eu te falar uma coisa. A presença do Senhor, ela não é algo que acaba. Ela é inesgotável. A presença do Senhor, ela é inesgotável. Ela só acaba dentro de nós se a gente permitir. A presença do Senhor só acaba dentro de nós se a gente der legalidade para que ela não esteja mais dentro de nós. Mas enquanto nós estamos caminhando, estamos avançando, estamos prosseguindo, estamos gerando, ela vai ser uma fonte inesgotável dentro das nossas vidas. E isso vai fazer com que a gente gere mais fé, gere mais amor, gere mais frutos, gere mais paz, gere mais milagres, e vamos gerar mais milagres por onde quer que a gente passe. Então isso precisa ser a nossa verdade. Nós precisamos trazer existência àquilo que não existe, que é a fé. Nós precisamos começar a gerar muito mais fé dentro de nós. E eu gosto de falar muito de fé. Gosto demais. Porque nós precisamos ser movidos por fé, irmãos. Quando nossos olhos estão vendo algo, mas o Senhor está mostrando outro, e a gente fica, meu Deus, né? Mas a gente precisa confiar. Porque se não for pela vontade do Senhor... E você sabe que é por isso que muitas vezes as coisas acabam não andando e fluindo. Porque é a vontade nossa que tem sido colocada em primeiro lugar. Nós precisamos estar de acordo com a vontade dEle. Nós precisamos estar de acordo com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E talvez você pode falar assim, Kelly, mas eu já tenho feito isso, eu tenho intimidade, eu conheço o Senhor, eu já estou tocando em Jesus. Só que eu quero te lembrar, aquela mulher ficou 12 anos passando por aquela situação. E com certeza, irmãos, ela murmurou muito também, eu não duvido. Porque tantas limitações, vocês acham que ela não murmurou? Lógico que ela murmurou. Mas uma coisa fez a diferença. Foi que quando ela ouviu falar, ela não hesitou e ela foi. Ela não hesitou em todas as situações que poderiam ficar e como poderiam falar. Não, ela simplesmente foi. E é isso. O Senhor vai fazer. Mas para isso nós precisamos ter o nosso posicionamento, dar o que está dentro de nós. E nós precisamos transbordar desse amor. Se nós estivermos cheios de amor, nós vamos dar amor. Se nós estivermos cheios de situações que têm nos amargurado, é isso que nós vamos passar. Mas o Senhor tem algo para nos transformar, tem algo novo. Deus é amor nas nossas vidas, irmãos. Passar pelo processo
É dolorido muitas vezes. Passar pelo processo é angustiante. Mas se você tem a certeza de onde você vai chegar, e o mais importante, com quem você vai estar, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Então talvez você chegou aqui entendendo ou sabendo que essa situação que você está passando é impossível, que você não vai alcançar. Ei, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E que você se encha disto essa noite. Se encha dele, irmãos. Se encha da presença dele, se encha do amor dele. Esteja aos pés de Jesus. Lá será sempre o melhor lugar para estar. A presença dele nos constrange. A presença dele faz com que as situações que nós estávamos afligindo sejam paralisadas e o amor dele transborde sobre nós. Então que você entenda essa noite. Gere a fé. Rompa as limitações. E que você creia que nada é impossível para o Senhor. Amém? De um lado, nós vimos o quanto aquela mulher ela foi ousada. Foi ou não foi? Ela foi muito ousada em passar por todas aquelas limitações, por passar por meio daquela multidão. Porque outra limitação aí foi aquela multidão. Se os discípulos estavam ali falando para Jesus, Jesus, quantas pessoas aqui, eu só quero saber quem foi uma pessoa que te tocou. Imagina o quanto de gente que não tinha. Então, aquelas adversidades também, a gente inclui agora aquela multidão. Ela não pensou duas vezes em passar por aquela adversidade, ela simplesmente foi. Agora, irmãos, de um outro lado, uma coisa que me chamou muita atenção foi o posicionamento de Jesus. Ele se importou em saber quem estava tocando ele. E você acha mesmo que você, eu, as minhas situações, as minhas adversidades, você acha mesmo que ele não está se importando? Você acha mesmo que o Senhor não está vendo o que você está passando? Você acha mesmo que ele não tem visto as suas angústias, as suas situações? Oh, irmãos, o Senhor tudo sabe. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe. E ele sabe, inclusive, qual tem sido o seu posicionamento. Dói, né, falar isso? Porque às vezes o seu posicionamento tem sido tão bom assim, tentando agradar ao Senhor tanto assim. Então que nessa noite nós sejamos encorajados a virar essa chave, a gerar aquilo que o Senhor tem para nós, a gerar aquilo que é muito maior para Ele do que para nós, irmãos. Às vezes a gente acha que algo é bom e agradável aos nossos olhos, é maior aos nossos olhos, mas nós não temos dimensão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que é incomparável. É incomparável aquilo que nós imaginamos, é incomparável aquilo que nós queremos, e Ele faz, muito mais. E não porque nós mereçamos, né? Porque muitas vezes nós não merecemos. Na verdade, eu acho que a gente nem merece sempre, assim, sabe? A gente não merece. Mas Ele é misericordioso, irmãos. Ele é bondoso. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu na cruz por mim, por você. Você acha que Jesus ia morrer na cruz somente pela igreja Atos? Ou somente por algumas igrejas? Jesus morreu por nós. E é por isso que nós precisamos a cada dia falar do amor dele. É por isso que nós precisamos todos os dias bendizer o nome dele. Nós somos testemunhas vivas, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, eu já ouvi. Eu não tenho testemunho, porque as pessoas pensam que testemunho são as pessoas que andaram nas drogas, são as pessoas que, sei lá, tiveram situações, né, grandiosas assim. E às vezes a pessoa, ela cresceu na igreja, conhece a Jesus há tanto tempo, e a pessoa não consegue ver que isso é um milagre. Tem que passar por algo ruim para falar que Deus fez algo bom.
Ô irmãos, eu já ouvi isso e é por isso que eu estou falando, em nome de Jesus. Que nós possamos valorizar aquilo que Deus faz por nós. Que nós possamos valorizar a nossa caminhada com Cristo. Não importa se você, glória a Deus, cresceu dentro de um lar cristão e permaneceu até hoje, glória a Deus por isso. Mas se no meio do caminho você teve alguma situação que te afastou, e você passou por algumas situações, ou talvez você conheceu Jesus agora, e Jesus está te transformando, te curando, te libertando, glórias a Deus por isso. Mas o Senhor não vai deixar de fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer, os milagres dele são para todos nós. Até porque a nossa fé, ela é gerada através de toda a alegria, toda a graça, todo o poder que vem dele. Fé, eu não preciso enxergar, eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Em quem você tem crido? Qual tem sido a sua esperança? Qual tem sido a sua esperança? Essa noite você chegou aqui com qual esperança? Mas eu quero te dizer uma coisa. A nossa esperança é o Senhor, a nossa esperança é Jesus, aquele que tudo pode fazer por nós, aquele que, independente do que você enfrentou até aqui, Ele vai trazer, Ele vai transformar, Ele vai libertar, Ele vai curar, e Ele vai fazer aquilo porque Ele pode fazer mais do que nós pensamos, mais do que nós imaginamos, porque para Deus nada é impossível, irmãos. Oh, irmãos, que nós possamos ser uma igreja que vai gerando essa fé. Que nós possamos dentro das nossas famílias gerar essa fé. Que nós possamos dentro do nosso trabalho gerar essa fé. Que nós possamos gerar isso, ter essa intimidade com Jesus. A ponto de as pessoas olharem para a gente e falar: cara, ora por mim. Tem algo diferente que eu vejo em você. E não é porque você é bom não, irmãos, porque nós não somos nada, mas é porque a presença dEle está sobre nós. Oh, irmãos, viver pela presença dEle, viver com a presença dEle, com a alegria dEle, com o amor dEle, é imensurável. É imensurável. E assim como essa mulher sofreu, e por mais que você também esteja passando por situações, Deus não deixou de olhar para você. Só que você precisa entender o que você tem gerado. Amém? E quando eu li, que Jesus se importou, que dele tinha saído poder e alguém tinha tocado nele, ele queria saber quem era. Nós somos conhecidos, irmãos, para o Senhor. Às vezes a gente acha: o Senhor não está me vendo. O Senhor faz com a fulana e não faz comigo. O Senhor faz mais por ela do que por mim. Estou mentindo? Nós pensamos assim ou não? Oh, irmãos, o Senhor conhece teu coração. O Senhor conhece as suas aflições. O Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que liberta. O Senhor é aquele que faz estéril mãe de filhos. O Senhor é aquele que do órfão, Ele é o pai dos órfãos. Então você acha mesmo que o Senhor não estaria olhando por você? Não estaria olhando por nós? Você precisa, antes de mais nada, ter essa convicção. Tenha essa convicção essa noite. Porque você vai gerar. E quanto mais você gerar, você vai alcançar o propósito de Deus sobre a sua vida. Amém? Irmãos, o Espírito Santo nos faz ter esse acesso. Só que como Ele anseia manifestar isso em nós. Aí eu também listei algumas coisas para que a gente possa entender isso. O Espírito Santo nos dá acesso ao Senhor. Amém? A manifestação disso em nós é através, primeiro, do nosso arrependimento. Nós precisamos arrepender. Talvez você chegou aqui com a sua vida toda destruída. Você chegou aqui com situações que você precisa resolver. E você não sabe como fazer. Você precisa se arrepender.
Você precisa se colocar diante da vontade do Senhor. Amém? Segunda situação, nós precisamos ser humildes, irmãos. Nós precisamos entender que a humildade do Senhor precisa estar sobre nós. Porque às vezes a gente quer passar por algumas situações e a gente, sou eu que faço, sou eu que aconteço. Mas o Senhor, Ele precisa ter no nosso coração a humildade de verdade. Nós precisamos ser humildes, nos arrepender, ser humildes. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho. Quantas vezes nós vamos romper, mas algo tem nos aprisionado? Muitas vezes o orgulho. Não foi eu que fiz, foi a pessoa que fez comigo. Libere o perdão. Mas você não sabe o que aconteceu. Ei, libere o perdão. A palavra diz que nós devemos perdoar. E outra coisa, se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoa. Olha que sério. Irmãos, nós precisamos estar de acordo com a vontade do Senhor. Nós precisamos estar de acordo com os princípios que Ele tem deixado para nós. Só que muitas vezes a gente só quer ir para aqueles princípios, algo que nos agrada, né? A gente quer ir para os princípios que nos agradam. Mas aí quando é para os princípios que precisa ali de uma exortação, a gente não quer. Mas nós precisamos nessa noite nos posicionar. Outra coisa que nós precisamos manifestar é através do Espírito Santo. Com isso, Ele vai expandir a nossa visão. Quando nós nos arrependemos, nos humilhamos, quebramos nosso orgulho, Ele expande a nossa visão para ver além do que nós temos imaginado. E nós vamos ver, na verdade, vai ser a visão do Senhor sobre as nossas vidas. Então Ele vai alargar a nossa visão e vai ser expandida para poder ver além das nossas adversidades. Nós vamos ver aquilo que o Senhor tem para nós. E para encerrar essa situação da manifestação do Espírito Santo em nós, Ele vai também transformar a nossa mente. Porque passamos por todo esse processo, mas a nossa mente tem sido algo nesse tempo, que se a gente permitir, se a gente não tomar cuidado, o diabo tem tragado. O diabo tem cercado as nossas vidas de uma certa forma, buscando colocar situações, internet, livros, amizades. Mas se a nossa mente não estiver guardada pelo sangue de Jesus, nós não podemos ser impedidos até de viver o propósito dele por conta disso. Então que nessa noite nós possamos nos arrepender, nos humilhar, quebrar o nosso orgulho, que a nossa visão seja aberta e que a nossa mente seja transformada pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, para encerrar essa parte, nós vamos para o terceiro ponto, que está lá no versículo 33 e 34, que diz assim: Então, a mulher, sabendo ao que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo, porque Jesus tinha lá perguntado quem tinha tocado ele, né? E Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Então, nesse trecho, eu entendo que não há adversidades que ultrapasse a fidelidade do Senhor. Não há, irmãos, adversidades. Nós falamos lá no início, eu mostrei para vocês algumas situações de adversidades que em 12 anos ela poderia ter passado. E aí, conforme Jesus estava lá naquele local, tinha a multidão, que era uma outra adversidade que ela também estava enfrentando. Só que aqui, nós vemos que não importa as adversidades, o amor do Senhor, a fidelidade do Senhor vai ser sempre maior. Ele vai ter sempre algo melhor para nós. E Ele nem se importou, na verdade, daquela situação, porque, por exemplo, a mulher, vamos imaginar, né? A mulher está vindo, né? E tocou nele, quando ela ouviu a voz dele. Tipo, quem me tocou? Porque senão ela não tinha voltado. Ela estava próximo. Então ela ouviu, quem me tocou? Aí eu imagino ela falando assim, ele quer saber quem eu sou, né? Eu vou me apresentar. Mas ela teve medo, por quê? Por conta da situação de impureza. Só que ela tinha certeza que ela já tinha sido curada. E aí ela foi, se explicou ao Senhor.
Jesus olhou para ela e falou: irmã, vá em paz, a tua fé. E talvez ele imaginasse o quanto que ela também enfrentou para passar até ali. Mas ele conhecia a história dela até aquele momento? Não. Então deixa eu te falar uma coisa. Sabe essa situação aí que você está enfrentando? Essa adversidade, essa limitação? Nada é impossível para Deus. Mas para isso, vamos gerar essa fé. Vamos gerar esse milagre. Primeiro, começa dentro dos nossos corações, irmãos. Nós precisamos ter certeza de quem Jesus é nas nossas vidas. Nós precisamos ter certeza não só de ouvir falar, mas precisamos ter a certeza do que Ele pode fazer por nós. Porque Ele faz por nós. E eu tenho a certeza do que Ele faz. E muitas vezes a gente pensa assim, eu preciso que Ele faça primeiro para eu poder crer. Então você está indo com um intuito errado. Mas nessa noite, eu quero te dizer, vamos mudar a chavinha aí. Vamos mudar a chave dos nossos corações, da nossa mente, da nossa visão. Que a sua visão seja expandida de acordo com a vontade do Senhor. Que a sua mente seja expandida de acordo com a vontade do Senhor. Que o seu coração seja expandido de amor de acordo com a vontade do Senhor. Porque é Ele que pode fazer. É Ele que vai fazer. E é Ele que está fazendo na sua vida em nome de Jesus. É Ele que está fazendo, irmãos. É Ele que está fazendo. Se tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, como diz a palavra, como está a sua fé hoje? Qual é o tamanho da sua fé? Será que você tem tanta fé assim, suficiente, para se colocar de pé e orar agora ao Senhor?